Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja, 7ª turma, cumprimentando inicialmente os magistrados presentes, embargadora Cristiane, nosso colega doutor Vicente, doutor Wilson, sejam bem-vindos, ilustre representante do Ministério Público, doutor Arlélio, senhores advogados e advogadas, eventuais estagiários, demais pessoas plenárias, nossos servidores, Gilberto, secretário aqui da turma. Algum registro? Sim, pois não. Queria manifestar um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Joaquim Alves Andrade, pai da minha assessora Cristiana Andrade. Feito o registro com a nossa adesão, né, fosse enviado ofício com expedição de ofício à família. A família e a assessora. Com a adesão do Ministério Público, com as nossas condolências. O senhor secretário providenciará, então, depois passa para ele os dados, né? Sim. Para a expedição de ofício. Pois não. E também tem 3 para retirar de pauta. Seria 2 por acordo. Está na sustentação oral? Fala para o Gilberto quais são, para a gente liberar logo o advogado, se for o caso. Ah, sim. Eu não sei se está na sustentação oral. É o número... Está aqui anotado. Número 13 da pauta. Relatora, Vossa Excelência, né? Número 13. O 28 da pauta, que é o 10.506. Todos dois em face de acordo homologado, em face de acordo celebrado. Ah, tá. Retirada de pauta com envio primeiro grau para apreciação do acordo, né? E o outro, não houve contrarrazões. Então, para processar corretamente o... Ah, tá. Você não está se retirando de pauta. 44. É o 44 da pauta, isso. Ok, obrigado. Então, todos de acordo. Obrigado. Mais algum registro? Doutor Vicente, doutor... Sim, eu gostaria de ressaltar aqui que é a primeira vez que eu venho substituir nessa turma, então... A gente é uma grande honra. Uma honra muito grande. É a primeira vez que também um colega Flávio Wilson, que de longa data não encontrava, ao doutor Paulo e também a doutora Cristiana, que pela qualidade dos votos que a gente já acompanhou, a gente percebe que tem muito a aprender. Também o representante do Ministério Público e os senhores advogados presentes, desejo a todos aí que a gente tenha uma boa sessão e agradeço a oportunidade de aprender mais uma vez. Certamente, doutor Vicente, nós é que vamos aprender com Vossa Excelência, né? Para a gente é uma honra tê-lo aqui na nossa turma, na 7ª turma. Então, certamente, o seu período aqui, como o do doutor Wilson, que já se retira hoje, a cada colega que vem ao tribunal, nós ratificamos aquilo que nós sempre falamos aqui, nós estamos permanentemente aprendendo com os colegas. Não é isso? Isso aqui é uma troca realmente de informações, né, jurídicas, que é muito importante para mim, para todos os integrantes da turma, mas também, de um modo geral, para a própria comunidade jurídica, viu? Seja bem-vindo. O Vicente é um grande professor e verdade. Jurista, né? Dispensa comentários, né? Quem sou eu para fazer um voto para ele aprender? Ao contrário, que é o certo, né? Todos os de primeiro grau que aqui, o professor Flávio Obrigado. Também, né? Agradeço a gentis palavras, mas é muita bondade dele. Seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer trabalhar com o senhor o tempo que o senhor estiver aqui. Agradeço mesmo. Na mesma linha do doutor Vicente, a minha manifestação é de agradecimento, dizer que é um prazer estar aqui. Está sendo muito gratificante, é um momento de aprendizado muito grande. Sim, muito obrigado por tudo. Tenho aprendido muito. Estou saindo daqui diferente. Obrigado mesmo. Normalmente eu atuo nessa turma, prioritariamente, e é realmente um prazer e uma honra estar com vocês aqui também, né, nessas sessões de julgamento. Senão a gente não sai daqui hoje, entendeu? Seu secretário, com a palavra, alguma preferência? Sim, temos duas preferências. Temos preferências. Então, vamos lá. Com a palavra, o seu secretário. Qual a sala que vai começar? Só um instantinho, tá bom. Doutor Paulo. Nessa mesma sala que nós estamos, né? Doutora Simone Rodrigues, está presente? Doutora Simone Rodrigues está presente? Ela que pediu preferência. Está presente, pois não. Pode apregoar. Qual o número da pauta? Relator desembargador Paulo Roberto,
número 9 da pauta, processo número 10236. Inscrita advogada Simone Rodrigues de Moraes. Número 9 da pauta. Né? Aguardar a doutora. Bom dia, doutora. Doutora, eu vou ler a conclusão do voto, tá bom? Certo, ótimo. Eu estou, no caso, eu não conheci o recurso ordinário do segundo reclamado do Banco Bradesco por deserto e conheci o recurso do reclamante e, quanto ao mérito, negando-lhe provimento. A senhora fala por quem? Pelo banco ou pelo reclamado? Eu falo pela primeira reclamada, Pois não, pelo Zé doutora. Pago. Com a palavra, então, doutora, caso necessário. Viu? Obrigado. Tá, joia. Excelência, obrigada. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais julgadores, o ilustre representante do Ministério Público, o senhor secretário, meus colegas também. Excelência, por gentileza, eu gostaria de saber se tem alguma divergência em relação ao voto? Só um instantinho, doutora. Tá. Tem uma divergência, doutora, doutor Wilson. Está mantendo a divergência, né, doutor Wilson? Mas essa divergência quanto à fundamentação, então não é propriamente uma divergência, eu retiro. Está retirado. Então não há divergência, doutora. Então, nesse caso, eu vou me abster de Então, sustentar. profiro, então, que o julgamento é encerrado com unanimidade. Agradeço, Prevalecendo o excelência. voto do relator. Um abraço para a senhora, bom dia, viu? Obrigada, excelência. Obrigado. Bom Seguinte. dia, bom dia. Relator, juiz convocado Flávio Wilson, número 48 da pauta. Processo número 11.904. Inscritos os advogados Felipe Grossi Dias e Jorge Nunes da Silva Neto. Número 48 da pauta. Relator, com a palavra para proferir a conclusão do seu voto. É a sala do doutor Wilson, né? É. É a última sala, né, Gilberto? Lá embaixo, né? Ou é a primeira? Ah, é a primeira aqui. Ah, tá. Não. Ah, tá aqui. Não, daqui. Daqui. Relator para a conclusão do seu voto. Qual foi o número que você falou? É o 48 da pauta. 48, não, tudo bem. Já está, está aqui, já está. Meu voto é pela rejeição das nulidades suscitadas pela reclamada no mérito. Eu determino também o pagamento dos períodos de férias convertidos em abono devido de forma simples. Então, dei provimento ao recurso da reclamada nesse sentido. Pois não. E quanto à correção monetária, aquele problema da TRD, então, dou provimento para aplicar a TRD até 24/3/2015 e daí em diante o IPCAE. Uhum. Pois não. Doutores, entenderam então a conclusão do voto? O relator? Qual advogado vai se manifestar o nome por obséquio? Nome do senhor, qual é, Pati? Felipe, senhor presidente. Pois não. O senhor vai sustentar, doutor? Senhor presidente, tendo em vista que o colega está presente, certamente ele irá sustentar, Sim. Eu serei breve Pois não. nas minhas palavras. Então, eu agradeço a presença de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais integrantes da turma, o senhor representando o Ministério Público, secretários, colegas aqui presentes. A nossa preocupação, Excelência, porque houve realmente uma alegação de nulidade, né, da sentença por cerceamento de direito de defesa. Depois de ouvida duas testemunhas, a reclamada ainda pretendia supostamente ouvir mais uma. Ocorre que sequer cita o nome de quem seria essa testemunha, não diz para que razão ela seria ouvida, houve uma sessão, uma audiência posterior, não houve nenhum requerimento nesse sentido, concordou com o encerramento da instrução sem fazer qualquer objeção. Então, de fato, cabe ao juiz indeferir as provas que entender desnecessárias. Havia já 4 depoimentos, mais uma farta prova documental produzida nos autos, e, de fato, não se fazia necessário a oitiva de uma suposta terceira testemunha. E mesmo porque, senhor presidente, a própria testemunha ouvida, as duas testemunhas ouvidas a rogo da reclamada, confirmam que a atividade exercida pelo reclamante era uma atividade interna e externa.
Pelo fato de ser uma atividade exercida interna e externamente, já fica excluída qualquer possibilidade de enquadramento na exceção do artigo 62.1 da CLT. O artigo 62.1 da CLT somente se aplica àqueles que exercem jornada externa por completo, e ainda assim desde que incompatível com a fiscalização, que no caso não se observou, já que havia acesso ao sistema mediante o login logout, onde poderia registrar jornada, acesso à empresa através de catraca eletrônica, onde a jornada também poderia ser registrada, parte das testemunhas ainda confirmam a existência de um controle de ponto. Então, basicamente, não é a hipótese de aplicação do artigo 62.1 da CLT, como corretamente observado pela sentença. Em relação ao recurso ordinário que foi interposto pelo reclamante, entendemos que havia a necessidade de provimento desse apelo. A prova testemunhal produzida confirma que o reclamante exerceu as mesmas funções que Nara Assunção e Renata Mileibe Marcolino, assim como Luiz André Veloso. Confirmam que todos eram gerentes comerciais, que exerciam as mesmas funções. Não cabe a mim reproduzir os depoimentos testemunhais que foram produzidos nesse sentido, mas, inclusive, a prova produzida pela empresa registra a identidade de funções com essas pessoas. Em relação a Renata Mileibe Marcolino, o fato de ela e o reclamante terem trabalhado numa instituição sucedida pela ré, tal fato não exclui o direito à equiparação. O artigo 10 da CLT garante que qualquer alteração na estrutura da empresa não afeta o direito adquirido do empregado. E tratando-se de equiparação salarial de um direito de uma parcela de trato sucessivo, ela vem se renovando mês a mês, desde a época da empresa que foi sucedida. Então, com essas breves palavras, nós entendemos que, com a exceção das equiparações salariais que precisam realmente ser adicionadas ao voto condutor, que ele seja mantido em sua integralidade, senhor presidente. Eu agradeço a atenção. Pois não, doutor, obrigado. O nome do senhor, doutor, qual é? É Jorge. Pois não, doutor Jorge. Bom dia, excelências. Bom dia. Apesar da brilhante sustentação do doutor, eu vou me atentar somente à questão do cargo de confiança e das horas extras, que é uma matéria bem controvertida, com relação a, especificamente, os depoimentos das testemunhas da reclamada. Porque, apesar de haver catraca, haver login, logout, isso não era utilizado pela reclamada para controle de jornada dos gerentes comerciais. São sistemas necessários para o bom funcionamento da empresa, mas não que necessariamente eram utilizados para fazer esse controle de jornada. A primeira testemunha da reclamada, a Graziele, faço questão de repetir as alegações dela, de que os horários eram flexíveis para os gerentes comerciais, podendo começar mais tarde, sair mais cedo, começar mais cedo ou sair mais cedo. Que os gerentes comerciais não tinham agenda imposta pela reclamada. Podia o gerente criar sua própria agenda sem conhecimento dos seus gestores e autorização dos mesmos. Que o gerente não tem livro de ponto e desconhece qualquer um que tivesse. Que o gestor não controla a fiscalização dos horários dos gerentes comerciais. A senhora Eliane não foi diferente o depoimento quando afirmou que os gerentes comerciais não têm horário fixo, que eles próprios fazem sua própria agenda e não devem submetê-las aos gestores, que os gerentes não anotam controle de ponto, que não há nenhum tipo de fiscalização pelos gestores. Então, pelo fato apenas de haver uma catraca e haver um sistema de login logout, onde o empregado pode fazer acesso fora no cliente ou na sua casa ou dentro da própria sucursal, não significa que isso era utilizado e não foi comprovado que isso era utilizado para fiscalização de jornada. Ou seja, a jornada do reclamante era totalmente livre. Por isso, pede o reconhecimento da inserção do reclamante no artigo 62.1 da CLT. Pois não, doutor. Eu consulto o relator, se mantém o seu voto. Mantenho o voto. Mantenho o voto, até porque, quanto à sustentação do primeiro advogado, no tocante à preliminar, ela foi convergente com o relator. E como não houve manifestação também por parte da reclamada, do ilustre advogado, quanto a esse tópico, os demais foram tratados no voto. Doutores, então, respeitosamente, prevalece o voto do relator na forma exposta. Viu? Muito obrigado, bom dia aos dois. Obrigado, bom dia. Os senhores têm mais algum processo? Ou só esse? Não, só esse. Pois não, muito obrigado. Seguinte. Eu submeto agora, com a presença da ilustre esmagadora, aos ilustres magistrados, a aprovação da ata da sessão anterior. Todos de acordo? Aprovado por unanimidade.
Seguinte. Preferências regimentais são os processos adiados da semana passada. Relator, desembargador Paulo Roberto. O primeiro é a sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora, na sala de adiados, desembargador Paulo Roberto, número 16 da pauta. Processo número 10547. Inscrita advogada Maria Olívia Ramos Bonfá, de Juiz de Fora. Número 16 da pauta. Né? Bom dia, doutora. Está nos ouvindo? Bom dia, excelência. Sim. Doutora, eu vou proferir a conclusão do voto. Caso a senhora tenha qualquer dúvida, nos fale que eu repito, viu? Perfeitamente. Posteriormente, a senhora avalia se é necessário sustentar ou não. Eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos e estou negando provimento a ambos. Deu para a senhora entender? Sim, excelência. Pois não, doutora. Inicialmente, gostaria de desejar um bom dia. Bom dia para a senhora também. Aos demais desembargadores, ao ilustre representante do Ministério Público. Vou ser muito breve, porque já é de conhecimento dessa turma o tema. Eu só gostaria realmente, não só em relação à exclusão do dano moral, mas que fosse pelo menos revisto a questão do quantum, porque tem os laudos demonstrando que já foram feitas inúmeras situações que melhoraram as condições de trabalho, que hoje existem possibilidades, inclusive, né, as atas de página 915 e 916 demonstram a possibilidade não só de parar, como também de fazer desvios que possibilitem a parada a qualquer tempo, desde que apenas seja avisado ao CCO, por uma questão de segurança a essa necessidade. Os banheiros possuem, hoje em dia, todo um sistema de limpeza, isso desde 2009, 2008, mais ou menos, onde já vem acontecendo toda uma transformação, as locomotivas vêm sendo trocadas. Então, todas que circulam hoje em dia, elas possuem toda uma equipagem própria e até mesmo, né, a forma com que é feita a limpeza, os postos de limpeza e toda essa situação. O regime de monocondução, ele é legal, não existe ainda nada que vete ele em si, então nada que permita, que traga uma ilegalidade na forma com que a empresa trabalhe, e a possibilidade de parada, como eu já coloquei, existe. E, além disso, gostaria só de ratificar as questões que já vêm sendo tratadas em relação a esse tema, que quando não ocorre a exclusão, que ainda assim o valor tem sido reduzido, tendo em vista todas essas modificações, principalmente em relação ao período prescrito. Então, que pudesse pelo menos ser revisto a questão do valor, porque ele, ainda assim, considerando todas as questões que já foram atuais e modificadas, não correspondem hoje a uma realidade. Eu agradeço a atenção e peço vênia em relação ao voto. Pois não, doutora. Doutora, eu respeitosamente eu vou manter o voto, até porque a intenção era uma majoração para R$100 mil, e aqui eu estou mantendo aquilo que foi estabelecido em primeiro grau, que é a redução de R$25 mil. Mas como eu não voto sozinho, eu consulto aos eminentes pares como votam. Doutor Vicente. Eu estou de acordo. Doutor Wilson. Estou de acordo com o relator. Doutora, então prevalece a unanimidade do voto do relator, viu? Perfeitamente. A senhora tem mais algum processo? Eu tenho, mas eu vou dispensar esse, excelência. Vai dispensar, vai abrir mão então, né? Sim, sim. Tá. Qual é o processo, hein? Era o 17 da pauta. O 17, mas eu vou ler só a conclusão para a senhora, viu? Eu agradeço. 17 da pauta de adiados. Doutora, a conclusão deste voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo o recurso ordinário da segunda REC, a MRS, e quanto ao mérito, eu estou provendo, em parte, para afastar a condenação o pagamento de honorários vocativos contratuais, mantido o valor da condenação ainda por compatível. Eu pergunto se há divergência entre os colegas. De acordo. Doutor Wilson. De acordo. Unânime decisão, doutora. Agradeço, um ótimo dia. Bom dia para a senhora, abraço a todos de Juiz de Fora, na famosa Nova Manchester. Obrigado. Obrigado, excelência. Um abraço. Seguinte. Ainda na pauta de adiados, desembargador Paulo Roberto, número 21 da pauta, processo número 10838, inscrito advogado Fernando Alvarenga Baumgratz de Miranda, 21 da pauta. Doutor Fernando, né? Oi? Fernando, né? Está presente, doutor Fernando. Bom dia, doutor Fernando. Doutor, eu vou à conclusão do voto, viu? Foi não.
Eu estou conhecendo o recurso interposto quanto ao mérito dando provimento para afastar a incidência de juros de moras a partir da decretação da liquidação extrajudicial em 2 de agosto de 2013, nos termos da súmula 304 do TST. Essa é a conclusão do voto. O senhor vai sustentar? Vou rapidamente. Pois não. Pois não, doutor. Senhor presidente, colega da turma, bom dia. Bom dia, doutor. Senhor presidente, neste caso aqui, a reclamada recorrente suscita uma preliminar de competência relativa em razão de que a mesma demanda foi proposta perante a 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E a reclamante ela desistiu dessa ação, optando em propor uma outra ação para cair em outra vara. E assim o fez. Foi suscitada a preliminar, e essa preliminar sequer foi impugnada em sede de réplica da reclamante. Então, a gente entende que a fundamentação adotada pela meritíssima juíza sentenciando no sentido que caberia a reclamada juntar cópia do processo e apenas fazendo uma observação, excelência, nessa ocasião foi logo na implementação dos processos eletrônicos na comarca de Belo Horizonte, então não tinha muito conhecimento de como fazer essa juntada integral do processo para comprovar a identidade de pedidos, mas de toda forma entendemos se tratar de uma matéria de ordem pública e que deveria ser, em razão da preliminar ediciada, que não foi sequer impugnada na manifestação da reclamante, deveria ser acolhida e remetido o processo para a 24ª Vara do Trabalho, em atenção ao princípio do juízo natural, que é aquela vara que é competente para processar e julgar a presente reclamação trabalhista. Na hipótese dessa preliminar ser superada, excelência, ainda assim a gente entende que essa reclamação ela merece, a respeitar a sentença, pequenos reparos, notadamente porque se trata de uma reclamação que pede diferenças de equiparação salarial deferida no processo em horas extras deferidas em outro processo. E foram deferidos todos os reflexos, mas, no período imprescrito, alguma das parcelas, como 14º e 15º salário, sequer foram pagas para a reclamante. Então, a gente entende que deferir essa parcela reclamante, sendo que no período imprescrito sequer foram pagas, então o provimento é nesse sentido, senhor presidente. Doutor, eu vou rapidamente dizer ao senhor que eu estou mantendo o voto, não só quanto à questão da preliminar, cito aqui a OJ, cito o artigo do Código de Processo Civil, e também quanto à questão que Vossa Excelência acabou de sustentar, também o voto trata a respeito, viu? E eu estou colocando aqui só para... Vossa Excelência vai ter conhecimento posteriormente, né, com vista do voto. Se o autor não recebeu as parcelas do 14º e 15º salário, abono único e ATS, não haverá reflexo em tais parcelas, sendo desnecessário o pedido de decórdio. Então, com muito respeito, eu estou mantendo o voto, viu, doutor? Mas como não voto sozinho, consulto os demais pares como voto. Doutor Vicente, como vota? Eu acompanho o relator, ressaltando, inclusive com relação à questão da prevenção, como mesmo diz o causídico da tribuna, se estava num momento de implantação do PJE e havia uma questão referente à operação para os advogados, a mesma coisa acontecia com relação aos juízes. Então, é mais um fato que caberia à parte comprovar a juntada da documentação para que pudesse ser verificada a alegação da preliminar como suscitada. Então, como não aconteceu, eu entendo correta a decisão nesse aspecto. Muito obrigado. Doutor Wilson. Acompanho o relator no mesmo sentido. Mesmo sentido. Eu faço até constar no voto que foi dito pelo doutor Vicente, viu, doutor? Pois não. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. O senhor tem mais algum processo? Não, só isso. Muito obrigado, bom dia para o senhor, viu? Obrigado. Ainda na mesma sala de adiados, relator desembargador Paulo Roberto, número 32 da pauta, processo número 11232, inscrita advogada Cristiane Carvalho Andrade Araújo. Doutora Cristiane está presente? Ausente a ilustre advogada, eu vou à conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso dos reclamados, os recursos, né, dos recursos reclamados, rejeito as preliminares de incompetência e legitimidade passiva, quanto ao mérito, nego-lhe provimento. Nego-lhes provimento. A divergência? De acordo. Unânime a decisão. Seguinte. Na mesma sala, número 10 da pauta, processo número 10.470, inscrita advogada Tarita Vieira da Silva, número 10 da pauta. Tarita, né? Tarita. É Tarita, o nome da senhora, né? Pois não, doutora, bom dia. Bom dia, excelência.
Né? Doutora Thalita, a conclusão do voto é no seguinte sentido: eu estou conhecendo dos recursos interpostos no mérito, estou negando provimento a ambos. Pois não. Ok. Excelência, tem alguma divergência? A senhora quer falar um pouquinho? Próximo do, melhorou? Está baixo aí? Pois não. Então, eu queria falar sobre... Há uma divergência, sim, no que toca a justa causa, viu? Se a senhora quiser sustentar, pode sustentar. Ok. Quanto à justa causa, né, que foi revertida em sentença, eu gostaria de reforçar que, apesar de o juiz entender pela ausência de gradação na medida, né, eu queria falar o seguinte, que a justa causa foi aplicada por conta de uma agressão, né, e o reclamante, ele era gerente geral da loja, ele era a autoridade máxima na loja, né, e, além disso, ele ainda pediu, assim, o fato só foi comunicado à empresa por conta das câmeras, inclusive ele confirmou em audiência que era ele no vídeo, né? E ele ainda pediu à funcionária para que apagasse o vídeo. Então, a gente vê até uma má-fé do reclamante nesse aspecto, né? Então, assim, ademais, ele foi dispensado uma semana depois do fato, né? Então, eu gostaria de reforçar nesse sentido e nesse aspecto, e pedir a reforma. Pois não. Eu vou passar a palavra ao ilustre doutor Wilson, que a divergência é dele. Pois não, doutor? Bom, a minha divergência foi exatamente para dar provimento, porque eu vi gravidade no ato do reclamante e achei a atitude da empresa razoável, que é exatamente dissolver esse contrato por esse motivo, porque é uma agressão. Né? Então, isso não está em discussão, ele deveria ter justificado. Se não apresentou justificativa, tendo cabível justa causa, sim. Foi esse voto que nós tínhamos até falado aqui antes de começar a sessão. Doutor Wilson, eu estou mantendo respeitosamente sentença de primeiro grau, porque, basicamente, em função de falta de comprovação robusta quanto à justa causa. Mas quem decide é o doutor Vicente. Doutor Vicente. Eu estou de acordo com a divergência, acho que o ato é extremamente grave nesse aspecto, a agressão física no ambiente de trabalho é intolerável num momento de tanta intolerância. Então, é agressão física, é feminicídio, é homicídio, e essas situações de superioridade agravam ainda mais a situação do reclamante, que, como gerente geral, tinha que ter um comportamento exemplar e não agressivo dentro do ambiente de trabalho. Eu acompanho o Data Vênia, o relator, a divergência nesse aspecto. Eu vou manter o voto, vou ficar vencido então, porque eu aqui estou fazendo coro com o juiz de primeiro grau, porque só rapidamente, sem tentar, claro, alterar o entendimento de cada um, que o reclamado juntou aos autos um DVD contendo o vídeo em que aparece o reclamante desferindo num chute em um homem que não foi identificado no processo. Ninguém sabe quem é exatamente, mas eu fico vencido. Então, nós vamos ter que mudar a conclusão, viu, doutora? Então, nós vamos ter que dar provimento ao recurso do reclamado, da reclamada, né? Para reverter a justa causa, né? Invalidar a dispensa por justa causa, está provimento nesse sentido com o pagamento das verbas trabalhistas consectárias, né? Aquelas que são devidas, decorrentes da dispensa sem justa causa, ok? Depois a gente adequa. Não. Eu estava. Agora prevaleceu a justa causa. Entendeu? Prevaleceu a justa causa. Né? Então dar provimento para o recurso da reclamada, tá? Para validar a dispensa por justa causa. O restante esquece que eu falei aqui. Eu falei uma coisa ao contrário. Tá? Ok, doutora? Ok, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Na mesma sala de adiados, número 30 da pauta. Processo número 11.176. Inscrito o advogado Diego Manente Bueno de Araújo. Doutor Diego, está presente? 30, né? Não, ausente. Vamos lá. Está aí presente, doutor Diego? Pois não, doutor, desculpe. Posso ler a conclusão, doutor? Por favor. Pois não.
Doutor, estou conhecendo do recurso ordinário depois pelo reclamante, o Zaqueu, concedendo os benefícios da gratuidade judiciária. Quanto ao mérito, provendo em parte para condenar reclamado a pagar ao reclamante indenização no importe de R$ 5,00 por dia, quando o mesmo laborou em sobrejornada, além de 2 horas, conforme se apurar pelos controles de frequência juntados ao processo, excluindo da condenação do autor o pagamento de honorários advocatícios. É o meu voto. Pois não. O senhor vai sustentar? Excelência, a divergência? Deixa eu ver. A divergência aqui, doutor, me parece que é só, se eu não me engano, com o doutor Marcelo, né? Ah, então não tem, não. Alguma divergência? Não, né? Nenhuma divergência. Unânime, doutor? Unânime, então, dispensa a sustentação. Muito obrigado, doutor. Bom Prazer dia. em vê-lo. Um abraço. Prazer, obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Encerradas as preferências regimentais. Falta normal agora, doutor. Inscrição. Mas não. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 39 da pauta, processo número 11.075. Inscrito para sustentação oral o advogado Tiago Musi, 39 da pauta. Doutor Tiago está presente? Doutor Tiago? Relatora, com a palavra, a conclusão do seu voto. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, provejo o recurso da parte autora para conceder-lhe o benefício do justiça gratuito e nego provimento ao recurso do reclamado. Acho que o Tiago não está aí, não. O doutor Tiago, acho que não está presente, né? Aparece para mim, não, né? Doutor Vicente. De acordo com a relatora. Aqui é doutor Wilson, né? Doutor Wilson? Não, sou eu. É o senhor. Estou de acordo também. Estou de acordo, unânime. Relator, desembargador, juiz convocado Flávio Wilson, número 40 da pauta. Processo número 11.394. Inscrito o advogado Tiago Musi, 40 da pauta. Relator, doutor Wilson, com a conclusão do seu voto, 40 da pauta. Jéssica Estamparia S.A. O advogado está ausente ou está presente? Pois não, doutor. Meu voto foi para acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ser de defesa. Qual é o nome do advogado que você falou? Doutor Tiago Musi, não está presente. Doutor Tiago, a divergência, eu estou de acordo com o relator. De acordo também. Unânime. Cessamento de defesa, retorno na primeira instância. Seguinte. Relator, juiz convocado Flávio Wilson, número 36 da pauta. Processo número 11.043. Palavra continua com o relator. Conclusão do seu voto. 36. Advogados inscritos. Tem advogado? Sim, claro. Qual é o nome do advogado? Inscritos os advogados Laércio Gonçalves Viana Júnior e Andressa Retório Teixeira Maia. Ambos presentes? Pois não. Doutor Laércio e doutor Andressa. Pois não, relator? Meu voto foi por negar provimento. O relator, então, nega provimento. Pois não, doutor, bom dia. Bom dia, excelentíssimos. Representante da parte reclamante, gostaria de fazer uma breve sustentação no sentido de requerer o provimento do recurso por equiparação salarial, porque, ao ver do reclamante, foi comprovada a identidade funcional no cargo de coordenação, né? A justificativa empresarial no sentido de ser uma unidade menor que a outra, nós estamos falando de Santa Luzia e Venda Nova, não seria suficiente, posto que a função era praticamente a mesma, né? O cargo de coordenação não existia em Santa Luzia, entretanto, o reclamante, como supervisor, né, respondia totalmente pela área. Isso leva a um pedido sucessivo feito em recurso, no sentido de que, não sendo reconhecida a equiparação salarial, já que ele não teria a mesma atribuição de coordenação, no mínimo um acúmulo funcional, porque a leitura da prova oral e do depoimento do preposto vai no sentido de que a coordenação não foi efetivamente criada em 2015. Então, se o reclamante não teve o cargo de coordenação equiparado, obviamente ele teria passado a exercer essas funções em razão de desenvolver isso em Santa Luzia, né, já que ele era supervisor e teve que absorver a coordenação. Então, o requerimento de provimento nesse sentido. Em relação ao assédio,
nós fizemos a remissão à prova testemunhal no sentido de que, mudando a gestão do SESC, né, houve sim um clima de hostilização, que é comprovado pelo depoimento da testemunha, o que culminou até na dispensa da própria depoente naquela ocasião. Essa situação se repercutiu em relação a todos os supervisores e coordenadores, inclusive o reclamante, né? E, por fim, pedimos um pequeno reparo que se refere à quantificação dos minutos deferidos, né, onde foram deferidos 5 minutos antes e depois, quando o depoimento da mesma testemunha trata um elastecimento mínimo de 7 minutos. Então, seria nesse sentido. Pois não, doutor, muito obrigado. Doutora Andressa. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Se houver alguma divergência. O relator mantém o seu voto? Mantém o voto. Mantém o voto. Eu estou acompanhando. Prevalece, doutores, a conclusão do voto do relator. Muito obrigado. Tem algum processo a mais? Obrigada. Não? Bom dia. Para ambos. Obrigado. Relator desembargador Paulo Roberto de Castro, número 2 da pauta. Processo número 1756. Inscrito o advogado Marcos Castro Batista de Oliveira. Número 2 da pauta. Presente, doutor Marcos. Número 2. Doutor Marcos está presente? Está ausente, né? Ou está presente? Doutor Marcos, é o senhor? Ah, pois não. Então, o advogado está ausente, eu vou à conclusão do voto, que é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do agravo de petição interposto pela executada. Quanto ao mérito do provimento em parte para determinar que o perito proceda à retificação da conta judicial quanto ao número de repouso semanal remunerado no mês de maio de 2011, passando de 5 para 4, resultando no valor de R$ 160, e, se for o caso, em relação às demais parcelas apuradas. A divergência? De acordo. Unânime a decisão. Seguinte. Relator desembargador Paulo Roberto, número 25 da pauta. Processo número 10865. Inscrito o advogado Gustavo Luciano Airola Soares. 25 da pauta. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, excelência. Eu vou à conclusão do voto, tá bom, doutor? Perfeito. Então, eu estou aqui, neste caso, eu não conheço dos agravos de petição interpostos pela executada e pelo exequente por ausência de requisito do requisito da dialeticidade nos termos do artigo 1010, 2 do CPC e aplicação da súmula 422.3 do TST. Não estou conhecendo, doutor. O senhor se manifeste sobre não conhecimento, por favor. Excelência, entendo que o agravo de petição do exequente ele deve ser conhecido no sentido que combate a sentença de impugnação, a sentença que negou provimento à impugnação da liquidação de sentença, no sentido que o agravo de petição ele especificamente delimita a matéria que está sendo discutida e combate uma decisão de primeira instância. Portanto, requer que seja conhecido o agravo no aspecto. Pois não, doutor, vou só esclarecer rapidamente para o senhor por quê. Porque, e aqui também esclareço para os demais votantes, está logo primeiro parágrafo do voto. Houve uma mera repetição, tá? No agravo, uma mera repetição do que foi apresentado nos embargos e também na impugnação. A mesma coisa. Por isso que eu entendi que aqui aplica-se a súmula já citada. Eu consulto se há divergência. De acordo. De acordo. Doutor, respeitosamente, prevalece o voto, viu? Muito obrigado. Prazer em bom dia vê-lo. a todos. Obrigado, senhor. E nós queremos aproveitar aqui para cumprimentar. Só tem uma estagiária, Dom Helder? É isso? É Júlia? Está presente? Só tem a senhora só? De qualquer forma, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui assistir a nossa sessão, tá bom? Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 31 da pauta. Processo número 10694. Inscritos os advogados Felipe Maurício Saliba de Souza e Juliano Heitor Cabral. E ainda Elisene Carla Passos. Advogados estão presentes. Número 31 da pauta. Relatora com a palavra. Processo 31. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelas partes, rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela primeira reclamada Transabril, Transportadora Abril Limitada, e no mérito do parcial provimento
aos recursos da primeira reclamada e da segunda reclamada, para aplicar o redutor de 10% no cálculo da pensão fixada em parcela única, para excluir a restituição de descontos e delimitar os parâmetros de liquidação. E dou parcial provimento ao recurso dos autores para majorar o valor da indenização por dano moral para o importe de R$100.000 para cada um dos familiares. Maria Antônia dos Santos Oliveira, viúva, Alisson Santos de Oliveira, filho, e Natália Santos de Oliveira, a filha. Acrescer a condenação também o pagamento de indenização relativa ao lanche no valor de R$6 por dia de labor em jornada extraordinária, superior a 2 horas, e condenar as réis ao pagamento de indenização substitutiva do seguro de vida no importe de R$50.000, além de determinar a atualização monetária conforme IPCA a partir de 25 de março de 2015, incidindo a TR em relação ao período anterior. E nego o provimento ao recurso da terceira reclamada Petrobras, distribuidora SA, nos termos da fundamentação. Custo pelas réis no importe adicional de R$4.000, calculado sobre R$200.000, valor provisoriamente acrescido à condenação. Retifique-se a autuação para que constem como autores: 1. Espólio de Levi Luiz de Oliveira, representado pela viúva Maria Antônia dos Santos Oliveira. 2. Maria Antônia dos Santos Oliveira. 3. Alisson Santos de Oliveira. E 4. Natália dos Santos Oliveira. Doutor, bom dia. Bom dia, Excelência. Pois não, cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência, como também da relatora, demais desembargadores, membro do Ministério Público, demais servidores. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar um tópico que é de extrema importância e relevância, quanto à questão do desmembramento das comissões realizadas no contra-cheque. Nós até apontamos aí na fase de recurso em RO, embora não tenha sido reconhecido em primeira instância o desmembramento dessas comissões, uma apuração do que consta do contra-cheque e, efetivamente, o que consta dos diários de bordo, a gente consegue apurar que, de fato, havia um desmembramento das comissões. Chama a atenção da ilustre relatora e demais votantes nesse particular, foram juntados aos autos os contra-cheques folhas 911 a 923, que tratariam referente ao período de fevereiro de 2013 a setembro de 2013. Durante praticamente um ano, a reclamada lançou exatamente o mesmo número de horas extras em todos os meses, o motorista carreteiro que trabalha em jornada totalmente diversa, confrontando as papeletas, os diários de bordo que a empresa alega que fazia a apuração da jornada. Esses diários estão as folhas 585 a 621. Existem jornadas totalmente variadas e na hora que se apura se o contra-cheque referente àquele período, o número de horas extras são exatamente as mesmas, 40 horas extras todo mês. O mesmo fato, ou fato semelhante, acontece para o período de 2014, contra-cheques de folha 933 a 954. Ressalvando o mês que o reclamante estava em gozo de férias, em todos os meses em que houve pagamento de horas extras, aliás, que houve lançamento de horas extras, a empresa faz uma alternância. Em um mês, 48 horas extras, no outro mês, 52 horas extras. 48, 52, 48, 52. Não existe divergência na quantidade de horas extras. Embora a papeleta de jornada, as papeletas de jornada que ela informa que seriam a apuração da jornada, folhas 627 a 678, demonstram horários totalmente diferentes. No próprio mês, em comparação de um mês com o outro. No recurso ordinário, inclusive, nós fizemos um apontamento do período de junho, julho e agosto de 2013, a quantidade de horas extras inseridas naquelas impugnadas papeletas e a quantidade de horas extras inseridas no contra-cheque. Essa situação, de desmembramento da comissão, ela traz um prejuízo tão grande ao reclamante que, além, sendo mantida uma sentença de primeiro grau, além do reclamante não receber as comissões efetivamente devidas, a sentença deduz as horas extras inseridas no contra-cheque. Então, ele não recebe horas extras e ainda é autorizada aquela dedução que foi lançada no contra-cheque. Foi feito um requerimento no final da audiência
inclusive constou em em ata de audiência, folhas 1857 ou 1858, que nós solicitamos que fosse feita uma perícia técnica, justamente para falar o seguinte: olha, apura-se o tanto de horas que está no diário de bordo, confronta com o contra-cheque, olha se bate. Se não bater, aquilo nunca foi hora extra. E essa prática está sendo reiterada por algumas empresas transportadoras, porque é apurada da seguinte forma: ó, vamos lançar uma quantidade de horas extras no contra-cheque, porque, na pior das hipóteses, a gente tem uma dedução depois. Então, as comissões são transferidas em outras parcelas e ainda existe uma dedução posteriormente a isso. O que data vênia gostaria que fosse reanalisado em virtude de uma situação, de uma prova, né, extremamente importante para os autos, a prova oral, né, a testemunha ouvida a rogo do reclamante. Ele fala exatamente conforme acontecia, é a única testemunha que trabalhava como motorista efetivamente, os outros eram chefe de segurança, um era motorista monitor, que motorista monitor nem preenche jornada de trabalho. E ainda, o que causa esse tipo de desmembramento de valores acaba afetando uma decisão, igual a proposta de voto da ilustre relatora, de excluir o desconto que é feito pela perda em trânsito. Embora eu não saiba ainda a fundamentação, provavelmente porque essa perda em trânsito ela não vem no contra-cheque. O reclamante lá, por exemplo, tem R$2.000, o recorrente R$2.000 de comissão para receber. Dali deduz a perda em trânsito e dali o restante, o saldo, ele é distribuído no contra-cheque. E é facilmente, quando se apura que todos os meses os contra-cheques apuram a mesma quantidade de horas extras. Ou, quando existe alguma diferença, um mês alterna com o outro. Então, nesse particular aí, eu peço vênia, né, a proposta da ilustre relatora, que tenha ficado claro quanto a essa fraude cometida pela reclamada, e a gente requer que seja feita a reforma da decisão nesse particular para a condenação das reclamadas. Quanto aos demais pontos, eu me abstenho de fazer a sustentação. Agradeço. Não, doutor, muito obrigado. Pois não, doutor. Excelentíssimo presidente, ilustres julgadores, estou aqui para falar pela reclamada Transabril e, primeiramente, salientar que a reclamada não tem o costume de ocupar esta tribuna com relações às questões que efetivamente diz respeito simplesmente à relação de emprego, submetendo ao entendimento das cortes normalmente. Só que, nesse caso específico, cuida-se não somente de relações de emprego, mas de um acidente em que o reclamante, né, no caso o empregado, foi vitimado de forma fatal. Então, quanto a esse respeito, é que a reclamada irá se ater. Num primeiro momento, e pedindo vênia à relatora, a inicial ela é de absoluta clareza com relação ao integrante do polo ativo. Espólio de Levi Luiz de Oliveira, inclusive negritado, representado por sua viúva fulana de tal e por seus filhos, até porque sequer tem inventário distribuído ou efetivado de forma extrajudicial. Não há, inclusive, certidão de inventariante. Então, por este fato, veio a viúva com os 2 filhos como forma de, efetivamente, dizer, olha, estamos todos representando o espólio. Então, aqui exime de dúvidas que o autor é o espólio. Inclusive, o juiz, na sentença monocrática, ele chega a julgar improcedente danos morais decorrentes de uma pretensa jornada exaustiva, porque o espólio é parte ilegítima para pleitear danos pessoais. Ora, se o espólio, o único autor, a inicial toda é feita no singular, o reclamante, o autor e tal, e na sentença da mesma forma. Se o espólio ele é parte legítima para pleitear os danos morais decorrentes de jornada em tese exaustiva, obviamente ele também é parte legítima para pleitear indenização em função da morte por pensionamento e os danos morais. Porque, ao contrário do entendimento aqui esposado pela relatora, nem a viúva, nem os herdeiros são autores da ação.
A ação ela foi cadastrada em nome do senhor Levi, de forma equivocada, e posteriormente se mandou retificar e colocar o espólio. No entendimento da reclamada, a se admitir o voto da relatora, está-se a modificando em sede recursal o polo ativo, trazendo novos autores para esse cenário, sem que as reclamadas pudessem ter o direito de defesa contra as pessoas físicas dessas pessoas. A defesa, inclusive, por questões preliminares, né, de alegação, foi o quê? O espólio não é parte legítima. Não pode, em sede de julgamento do recurso, mandar modificar no cadastro, incluir como autor a dona Maria, viúva, e os filhos, passando agora a ser autor já em sede recursal. A defesa não foi feita com relação a essas pessoas. Essas pessoas compareceram em juízo como representantes do espólio e, como tal, deve vir o julgamento. Até se admite a se entender que eles seriam também autores, então que se volte o processo, informe que os autores são eles também, para que se dê direito de defesa, da ampla defesa, sem cerceamento das reclamadas. Então, nesse aspecto preliminar, a reclamada requer que seja provido a sua preliminar de ilegitimidade ativa com relação aos pleitos de danos morais e pensionamento em razão do acidente que vitimou o empregado, uma vez que o autor é o espólio. E há reiterada jurisprudência que o espólio é parte ilegítima para requerer danos pessoais. A se entender que é possível fazer essa modificação de polo ativo já em sede de julgamento recursal, ainda assim, entende a reclamada que no caso específico do pensionamento e dos danos morais em função do falecimento, aqui a culpa está provado nos autos que a culpa foi exclusivamente da vítima. E quando a culpa é exclusivamente da vítima, independentemente da tese que essa turma adote de responsabilidade subjetiva ou de responsabilidade objetiva, uma das excludentes é a culpa exclusiva da vítima. Então vejamos que o acidente se deu por culpa do motorista é exímio de dúvidas. O laudo feito pela própria Volvo, e está no ID CD3FD3B, em sua conclusão diz: com base nessas informações, é possível apenas afirmar que não foram encontrados quaisquer indícios de falhas no cavalo mecânico ou no implemento que pudessem, de alguma forma, ter contribuído para o desvio do veículo e, consequentemente, o primeiro impacto contra a defesa direita da ponte sobre o Ribeirão Serra Azul. Ou seja, vistoriado todo o caminhão e as carretas, viu-se que não tinha falha nenhuma antes do primeiro impacto. Então, a culpa é do motorista. Só que aqui o mais relevante é o seguinte: a indenização e o dano moral não foi concedido em função do acidente. A indenização e o dano moral foi concedida em função do evento morte. E há uma distinção clara. O acidente que se declinou, que se desenhou na estação, ele não era capaz por si só de causar a morte do motorista. O evento morte, que é o sustentáculo da indenização, que é a base de todo este pleito, ele é em função do falecimento. E quanto ao falecimento, os dois laudos que estão no processo são absolutamente claros. O motorista só morreu porque ou não estava usando o cinto de segurança ou estava usando de forma indevida. Este mesmo laudo está, em sua conclusão, o laudo da Volvo, que é a fabricante pelas marcas analisadas no cinto de segurança e mesmo ainda após o impacto do acidente, estando o mesmo funcional, em conjunto com a ausência de marcas no volante, pode-se verificar que o cinto de segurança não estava sendo utilizado, ou ainda foi utilizado de modo incorreto, deixando assim de exercer a sua função vital. Então, o motorista ele não morreu em função do acidente, que foi um mero tombamento da carreta, ele morreu porque ele não estava usando o cinto de segurança. A culpa exclusiva dele aí é clara, é robusta a prova. O cinto de segurança não é nem dizer que é fiscalização da empresa, isso é uma norma legal, qualquer condutor hoje sabe que o cinto de segurança é obrigatório e que salva vidas. Então este laudo, e no laudo da Volvo ainda, e para materializar essas conclusões, no ED 548A9E8, as folhas 7, estão lá as fotografias da cabine do caminhão após o acidente. Está a foto de uma pessoa lá dentro e a conclusão é o seguinte: evidências da célula de sobrevivência preservada, mantendo a cabeça do condutor a 340 milímetros do para-brisa
e 300 milímetros do volante. Evidências de cinto de segurança em bom estado, sem travar em nenhum ponto e sem apresentar indício de impacto no travamento, indicando que o mesmo não estava em uso ou ainda estava sendo usado de modo incorreto. Está aqui a foto. Se o motorista estivesse com cinto de segurança, ele não teria consequência nenhuma. A célula está preservada. Aliás, os caminhões são feitos para isso, para ter uma célula, mas para ser preservada. Então, o evento morte, que é o sustentáculo dessas indenizações que estão sendo concedidas, foi por culpa exclusiva do motorista. Numa outra perícia que foi juntada, da WSN Perícias, a conclusão a que chegou a perícia, examinando, foi o quê? Quando examinado, constatou-se um objeto arame afixado na estrutura de nylon, impedindo a retração e travamento obrigatório conforme determinado pelo fabricante. Face à anormalidade técnica constatada na estrutura de cinto de segurança, este encontrava-se ineficiente e inoperante para a utilização do condutor. A setas amarela mostra a presença de substância esbranquiçada depositada sobre a superfície do cinto, em decorrência de fricção constante, evidenciando que esse tipo de acessório proibido estava sendo utilizado por um longo período, rotineiramente. Ou seja, o motorista fez uma gambiarra, tem as fotos, um arame, de forma a impedir. Não, doutor. E a conclusão deste mesmo laudo, do exposto substitucionado provas técnicas, evidências sistemáticas e tal, conclui o período que a causa determinante do falecimento do condutor Levi Luiz de Oliveira ocorreu devido às lesões corporais graves durante o evento da noite, choque mecânico, saída de pista, tal, pela utilização inadequada em negrito e letras garrafais do uso do cinto de segurança ao colocar acessório de retenção, arame, proibido por lei, caracterizando não conformidade técnica. Então, a causa predominante pelos laudos periciais é a não utilização ou utilização incorreta do cinto. Então, com a devida vênia, não há lugar aqui para indenização e pensionamento se a culpa foi exclusivamente da vítima. E, caso, por eventualidade, se ainda entendem na manutenção desse voto, se pelo menos a culpa do motorista foi concorrente, majorar o dano moral a 100 mil por cada pessoa, como se a empresa fosse culpada do evento morte, é punir a empresa mais de uma vez por uma culpa que recai sobre o motorista. Apenas para extrapolar, se o motorista tivesse aí uma doença terminal e resolvesse dar uma indenização para a família, bastava ele julgar o caminhão num poste, com falecimento ia se dar um pensionamento, responsabilidade objetiva, dano moral em parcela única, um verdadeiro prêmio de loteria. Doutor, encerrando por obséquio, viu? Só porque eu parei 30 segundos, só para finalizar. Então, neste aspecto, né, a majorar esse dano moral aí, em função do que está aqui colocado, a própria sentença, no mínimo, fala em culpa concorrente, é punir a empresa de forma demasiado por uma culpa que ela efetivamente não teve. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Tem outro advogado. O terceiro advogado. Advogada. Pois não, doutora? Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, só sobre 2 pontos que eu queria falar, sobre a responsabilidade subsidiária e sobre também a culpa exclusiva. A culpa exclusiva, meu nobre colega já abordou assim, vários pontos essenciais sobre o laudo pericial, os quais que eu ia falar, então eu acho desnecessário. Eu apenas reitero os fundamentos dele, e bem como também, com todo respeito à proposta de voto, reitero o pedido de reforma em relação à majoração do dano, né? Se não for excluído, mas também para não majorar, pelo contrário. A gente quer a redução desse valor porque a culpa foi exclusiva, constou no laudo pericial, né? Que ele colocou arame no cinto de segurança e isso foi determinante para a morte dele. Então, reitero as palavras do meu nobre colega. Quanto à responsabilidade subsidiária, a Heinz, ela fez um contrato de transporte com a primeira reclamada. E esse contrato de transporte, para transporte de granéis líquidos, né, não vai enquadrar com uma terceirização de serviços. Então, em relação de sua natureza civil, né, um contrato civil, comercial, requer também a exclusão da condenação da Heinz de forma subsidiária na condenação, somente. Pois não, doutora, muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à relatora, doutores,
em face das sustentações orais que foram apresentadas, eu estou pedindo como revisor vista do processo para a próxima sessão, ok? Mas nós temos um problema com o doutor Wilson, não é? O doutor Wilson, nós não queremos vincular o senhor, caso o senhor queira manifestar o seu voto. A relatora, inclusive, eu já tinha avisado ela que vou pedir vista. Entendeu? Na verdade, eu não apresentei divergência, eu apenas fiz algumas colocações, então eu me considero acompanhando a relatora. Bom, de qualquer maneira, então fica registrado o voto do eminente doutor Wilson, e eu, de qualquer maneira, mantenho a vista, viu? Para a próxima sessão. Não, deixa a próxima sessão. Já lembrando os senhores advogados que já fizeram a sustentação oral, ok? Então, nós vamos concluir o julgamento na sessão dia 5 de setembro, tá bom? Sessão de manhã, né? De manhã também, né? É 9h30 a sessão, viu, doutores? Muito obrigado a todos. Obrigado. Seguinte. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 54 da pauta. Processo número 12.159. Inscrito o advogado Leônidas Tadeu Chaves Melo. 54 da pauta. Relatora, conclusão do seu voto. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela autora no mérito do parcial provimento para, nos termos da fundamentação, reconhecer a responsabilidade solidária das réus por formação de grupo econômico, acrescer a condenação, pagamento das diferenças salariais, reajustes, adicional por tempo de serviço, auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio para custo de qualificação, requalificação profissional, aviso prévio proporcional indenizado de 30 dias, previsto em norma coletiva, horas excedentes da sexta diária e 30ª semanal, não cumulativos e multas convencionais. Determinar atualização monetária, conforme IPCA a partir de 25/3/2015, incidindo a TR em relação ao período anterior. Excluir os honorários advocatícios por sucumbência recíproca e deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita. Aqui eu determino quais são a natureza das verbas e também acresço o valor de 70 mil a condenação com custas pelas réus no importe adicional de R$ 1.400. Muito obrigado, doutora Cristiane. Doutor, com a palavra, caso necessário. Sim, bom dia a todos os embargadores, membros do Ministério Público, demais colegas. O que está sendo discutido no presente processo é, fundamentalmente, a ilicitude de terceirização, baseado na súmula 331 do TST, a qual, do nosso ponto de vista, restou superado o entendimento nela disposto em razão do julgamento da DPF número 324, a qual possui efeito vinculante, de modo que fora eriçada uma preliminar sob o fundamento de inovação recursal do reclamante, pois ele transmuda os termos da inicial, alegando vínculo empregatício direto, além de trabalho em conjunto, sob alegação de grupo econômico. Isso não foi discutido em primeira instância, de modo que os fundamentos já foram entregues à análise de Vossa Excelência. E o que entendi, com todo respeito, a proposta de voto da relatora, é que foi feito o enquadramento do reclamante, só que não há comprovação nos autos de que havia nos quadros de funcionários da reclamada Crefisa trabalhadores que exercessem a mesma função que a reclamante. De modo que não é possível a aplicação da OJ 383 da SDI 1, motivo pelo qual requeremos seja mantida a sentença de primeiro grau e, com todo respeito à proposta de voto, que os demais votantes divirjam e não acompanhem a eminente relatora. É o que tinha a sustentar. Muito obrigado. Oi, não, doutor. A relatora.
Nesse caso, há uma diferenciação que a subordinação, no caso aqui, decorre da figura do empregador único, pois as RES formam um grupo econômico pela identidade sócio, tendo em vista que José Roberto Lamáquia figurou como acionista diretor superintendente das RES e Leila Mejdalani Pereira figurou como acionista diretora superintendente da segunda reclamada Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais e diretora-presidente da primeira reclamada Crefisa, com acentuado poder de direção para atuação de maneira emparelhada e uniforme cooperação conjugada na exploração empresarial. A figura do empregador único, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e súmula 129 TST, impõe o tratamento isonômico entre os empregados, razão porque os benefícios legais e convencionais previstos para os financiários são extensivos à autora. Não é a tese defendida da tribuna, é uma outra tese. Eu vou manter o voto com todo respeito. Mantido o voto, eu sou revisor, estou de acordo com a relatora. Terceiro votante. De acordo. Notou unânime a decisão, viu? Muito obrigado. Prazer em vê-lo, obrigado. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 7 da pauta. Processo número 1115. Inscrita advogada Amanda Neri. Doutor Vicente, relator, com a palavra para obter a conclusão do seu voto. Esse é da doutora Cristiana. Vamos votar o Vicente. Uhum. Esse não. Vamos na sala, fecha. Vamos na sala dele. Isso. Tá verde que a gente votou. Amanda, né? Amanda. Voltando aqui. Conheço o recurso originário interposto pela reclamada Samarco Mineração, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade e confiro parcial provimento ao recurso originário interposto pela ré a fim de excluir da condenação os honorários advocatícios assistenciais à razão de 15% do valor da causa fixado na petição inicial, mantido o valor arbitrado à condenação. Muito obrigado, doutor Vicente. Doutora Amanda, bom dia. Bom dia a todos. Com respeito ao voto do relator, eu queria pedir a reforma da sentença no seguinte ponto. O sindicato interpôs a ação pleiteando tão somente a apresentação de documentos e de uma listagem pela Samarco. Ele não pediu a declaração de aplicação ou não dos parágrafos 2º e 3º do artigo 461 da CLT, e houve na sentença uma declaração que não foi solicitada, não foi objeto do pedido, não foi objeto da defesa, não teve contraditório sobre... uma declaração falando que são inaplicáveis à Samarco as regras do parágrafo 2º e 3º do artigo 461 da CLT, que não foi objeto dessa demanda. A ação versa tão somente pela entrega de documentos e de listagem de nome. Não é uma ação que discute a aplicação ou não do artigo 461. Então, dessa forma, entendendo que a juíza de primeira instância foi além do pedido, fazendo uma declaração que não foi objeto do processo, a gente requer a reforma da sentença para que seja excluída a referida declaração. Pois não. Terminou, doutora? Terminei. Pois não. Eu consulto o relator se mantém o seu voto. Eu mantenho o voto porque, na verdade, é um pedido de exibição de documento. A empresa nega a existência desses documentos, né? E então fica numa situação difícil porque a CLT, na reforma processual, exige que a parte faça um pedido certo e que o vincula, inclusive, para a finalidade de eventual condenação em honorários e custas processuais. Então, hoje é praticamente um tiro no escuro para o advogado que tem que propor uma ação sem saber e ter acesso efetivamente à documentação para análise das situações. Então, ou de duas uma, ou não se aplica a condenação porque a parte não teve oportunidade e possibilidade de fazer
esse cálculo, ou você faz essa aplicação e vai penalizar uma pessoa que, na verdade, não teve como fazer o cálculo corretamente. Então, corretamente, o sindicato entrou com um pedido de exibição e a juíza, tendo em vista a negativa da parte, né, e a impossibilidade de, inclusive, deferir a busca e apreensão de documentos, uma vez que foi negada a própria existência dele e não houve uma comprovação, o que ela diz é que não há o plano de cargos e salários e, portanto, as exceções previstas no artigo 461, que isentariam a empresa de fazer, não se aplicariam. Então, eu entendo que não houve extrapolação nesse sentido, mas uma constatação em razão do que ocorreu na sequência dos fatos e da declaração da empresa. E, portanto, eu mantenho o voto nesse sentido. Muito obrigado. Doutor Wilson. Acompanho o relator. Doutor desembargador. Integralmente boa. Doutora, unânime a decisão, viu? Obrigada. Prazer em vê-la. Um abraço para a senhora. Obrigado. Seguinte. Relator desembargador Paulo Roberto, número 28 da pauta, processo número 11233. Inscrito advogado Nelson Francisco Silva, 28 da pauta. Cadê o advogado? Eu estou conhecendo o recurso interposto pelas partes quanto ao mérito, estou dando provimento parcial ao da reclamada para limitar a condenação ao pagamento do intervalo intrajornada a 4 dias na semana, ao do reclamante condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra em 4 dias da semana pelo intervalo mínimo para descanso e alimentação não concedido integralmente durante todo o período imprescrito, com reflexos em repouso semanais remunerados, aviso prévio, 13º salário, férias, mais um terço fundo de garantia, mais 40%. Excluir da condenação o pagamento de honorários vocatícios sucumbenciais e excluir a condenação ao pagamento de honorários periciais, determinando que sejam quitados na forma da resolução 66/2010 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Qual é o nome do advogado que você falou? Doutor Nelson Francisco. Doutor Nelson está presente? Ausente. Há divergência? De acordo. Unânime. De acordo. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 14 da pauta, processo número 10332, inscrita advogada Cristiane Pereira, 14 da pauta. Doutora Cristiane está presente? Ausente. Relatora número 14 da pauta. 14, né, que você falou? 14, Raríssimo, né? Isso. Acho que eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato e negando provimento ao apelo. Eu estou confirmando a decisão de origem. Sim, perfeito. Eu já votei aqui, até parabenizando Vossa Excelência. A divergência? De acordo. Unânime. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 3 da pauta, processo número 10006, inscrito advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, 3 da pauta. 3. Marcos Gonçalo Feliciano Spal. Relatora, conclusão do seu voto. Bom dia, doutor. Bom dia, Excelência. Bom dia, Excelência. Chegando lá. Eu rejeito a preliminar arguída pela reclamante em contraminuto e conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, nego o provimento. Doutor, qual a palavra, caso necessário, por obséquio? Eu aguardaria eventual divergência, Excelência. Há divergência nesse processo? De acordo. Eu já votei, estou de acordo. De acordo, doutor Vicente? Também? Unânime, doutor? Perfeito. Obrigado, prazer em vê-lo. O senhor tem tem o outro, seguinte, né? Pois não. Relator desembargador Paulo Roberto, número 16 da pauta, processo número 10446. Inscritos os advogados Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira e Tassiana de Faria Valim. 16 da pauta. Sumaríssimo também. Doutores, a conclusão do voto é o seguinte: conhecidos os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso da reclamada, mantendo a sentença de primeiro grau, na forma da lei. Quanto ao recurso do reclamante, prover parcialmente para determinar que as parcelas de condenação sejam autorizadas pela TR até 24 de março de 2015 e, a partir daí, 25 de março, pelo IPCAE. No que tange aos demais tópicos do recurso do autor, também mantém os fundamentos da sentença de primeiro grau. Pois não, doutor, com a palavra, caso necessário.
Excelentíssimo senhor presidente dessa igreja turma, em nome de quem cumprimento os demais julgadores, a matéria que eu venho sustentar aqui é muito singela e é única em relação à questão dos danos morais pelo transporte de valores, em se considerando a empresa que faz transporte de mercadorias, de caixas de bebidas. A prova oral caminhou no sentido de que o reclamante transportava diariamente entre 15 e 30 mil reais. E, pelo que eu estou vendo aqui, inclusive no memorial que eu entreguei, a jurisprudência da turma no sentido, para, inclusive, majorar esse valor que foi arbitrado em primeira instância, em 7 mil reais, e eu tenho um acordo aqui, inclusive da palavra da doutora Sabrina, inclusive do doutor ilustre relator, doutor Paulo Roberto, que na hipótese dos autos, uma hipótese similar ou idêntica, o valor é majorado para 15 mil reais. E esse valor, inclusive, ele está até aquém do entendimento até do doutor Vicente, que em caso similar, na segunda turma, que, pelo que me lembro, no voto, ele, inclusive, majorava o valor para 25 mil reais. Então, entendo aqui que, na hipótese dos autos, esse transporte de valores em situações completamente precárias e despreparadas reclama aí uma punição que tenha caráter pedagógico. E, nesse sentido, acho que 15 mil reais ou 20 mil reais, ou até o valor, como eu disse aqui, que está aqui no voto de Vossa Excelência, de 15 mil reais, atenderia à questão dos autos. Eu peço, então, que a proposta de voto não seja mantida em relação a essa questão do valor do dano moral e que seja arbitrado em 15 mil reais pelos demais julgadores, caso, obviamente, não haja reconsideração por parte de Vossa Excelência. É o que se pede, Excelência. Pois não. Doutora, com a palavra. Bom dia, Excelências. Bom dia, servidores, colegas aqui ainda presentes. A reclamada, ora recorrente, ela se sentiu injustiçada com relação à sentença proferida em primeira instância, nas condenações em intervalo entre a jornada e dano moral. Com relação ao intervalo, eu gostaria da atenção dos senhores pelo fato de que ele era um funcionário externo, ele não era fiscalizado em momento algum com relação ao intervalo, ele só chegava até a empresa e depois, no final do dia, ele retornava, sendo que a jornada ela era distribuída de forma que ele conseguiria cumpri-la no decurso do dia, conseguiria usufruir do intervalo, inclusive sempre era feito entre ele. Sempre o motorista estava acompanhado de um ajudante, então eles poderiam intercalar. Dentro do caminhão, como ficou demonstrado no recurso, né, nas provas juntadas, havia inclusive avisos para que ele usufruísse desse intervalo. E eles sempre eram orientados conforme nos depoimentos. Sendo assim, aguarda a reforma da sentença para afastar a supressão do intervalo entre a jornada, mas caso assim Vossas Excelências não entendam, eu gostaria ao menos que seja reconhecida a natureza indenizatória, pois a reforma trabalhista trouxe norma interpretativa, portanto, de aplicação imediata. Com relação ao dano moral, eu gostaria de mencionar que entendo o posicionamento da turma, mas eu acredito que foram contraditórios os depoimentos prestados durante a audiência com relação aos testemunhos do reclamante e do reclamado. O valor geralmente carregado ele é menor e, por mais que tenha havido uma supressão, na verdade não, foi na verdade indeferido pelo juiz de primeira instância, conforme consta na ata, a pergunta que seria feita à testemunha, no sentido de que também eram carregados boletos e cheques, não só dinheiro, não só valores monetários, né? Bom, não havia recebimento de valores que impusesse acompanhamento de segurança e os valores que eram recebidos e colocados no cofre ficavam do lado externo do caminhão, não atingem o patamar mínimo que justifica enquadramento como transporte de valores previsto pela Lei 7.102 de 83, em seus artigos 1º, parágrafo 1º e artigo 4º. E eu acredito que a verdade é que não há nos autos qualquer demonstração de que o recorrido ele estivesse mais exposto à criminalidade do que qualquer um de nós. Inclusive, ele é do interior, né, da cidade de Varginha, onde a criminalidade comparada à criminalidade de uma capital ela é bem menor, e o fato também dele não ter sofrido nenhum tipo de assalto. Então, por mais que a condenação ela tenha que ter o caráter pedagógico, o valor arbitrado de 7 mil ainda assim mostra assim, no mínimo desproporcional.
Então, a própria sentença ela reconheceu que, no máximo, restou demonstrado o potencial ofensivo e não a efetiva ocorrência do dano ou lesão. Então, por essas considerações, excelências, requer que o recurso da reclamada seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença, reconsiderando a proposta de voto do excelentíssimo relator, nos pontos abordados na minha sustentação, data máxima vênia, uma vez que não assiste razão ao reclamante. Sem mais, excelência. Muito obrigado, doutora. Eu, antes de passar a palavra ao doutor Vicente, há uma divergência do doutor Vicente pontual, só no que toca realmente à fixação do dano moral. É verdade o que foi dito pelo advogado, o doutor Vicente não estava aqui na turma ainda, mas é verdade, a desembargadora Cristiane participa conosco, né, essa questão, nós debatemos muito aqui, essa questão do transporte de valores por empresas não especializadas. Normalmente, o patamar fica em torno mesmo entre 15 e 20 mil reais, não que a gente coloque isso como um super bonde, tem que ser o valor exato, é caso a caso, né? Mas a média realmente da turma é essa. Só queria esclarecer a ilustre advogada que a questão não é só o dano efetivo, mas sim o próprio potencial. O dano em potencial já é só em transportar valores, né? Não importa, às vezes se diz, não, mas ele está transportando só 20 mil reais, só 15 mil reais, pode transportar até 10 mil reais, 5 mil reais, pode perder a vida também, né? O assalto está aí realmente, né? E essa discussão ela é balizada exatamente por norma, né? Por norma legal que nós aplicamos aqui. Eu estou disposto, doutor Vicente, em aderir à divergência, tendo em vista o que foi dito da sustentação oral, na fixação em 15 mil reais. Se Vossa Excelência quiser reduzir, que há a divergência do doutor Vicente para 20 mil. Eu estou sugerindo 15 mil reais, ficaria exatamente dentro de um patamar que eu acho que é o da turma. Eu manifestei exatamente no sentido que o advogado da tribuna sustentou, porque eu tenho um entendimento, né, que essa questão referente à indenização por dano moral, principalmente em situações como essa, né, ela é importante, né, porque ela tem um efeito inibitório também na ação da empresa, porque para ela fica caro contratar um serviço especializado de transporte de valores, e então ela prefere colocar um empregado e correr o risco desse empregado, e expô-lo ao risco também, de fazer uma função que é de risco, né? É de risco e cada vez mais ela tem sido de risco. Então, realmente, se não há uma condenação também com efeito pedagógico, e se trata de uma SA, não uma empresa de grande porte, isso não reflete em algo que ela vai mudar o comportamento, ela vai continuar agindo daquela forma. Então, eu entendo que essa condenação, além desse aspecto, tem também um efeito importante de inibir essa ação. Eu estou de acordo com a sugestão de Vossa Excelência, vou aderir, embora eu deferi o pedido que foi feito pelo advogado, mas eu acho que fica mais razoável. Doutor Vilso, concorda com a proposição? Concordo, sim. Então, doutores, vai prevalecer, eu estou aderindo à divergência, então, dá provimento para majorar o dano moral para 15 mil reais, respeitosamente, ouviu, doutora? Sim, tá obrigada, bom? excelência. Muito obrigado a ambos advogados. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 24 da pauta. Processo número 10474. Inscrita advogada Thais Alessandra Drummond Diniz Lopes. Relatora, com a 24. palavra para o seu voto. Até chegar na conclusão vai um pouco de tempo, mas peraí. Roberta, Santander. Tá enorme. Bom, conheço do recurso ordinário do reclamado, salvo quanto ao pedido de reforma da concessão de gratuidade de justiça demandante por ausência de interesse recursal. Rejeita as preliminares no mérito do parcial provimento ao apelo para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais para R$ 176.805,72. Conheço também do apelo interposto pela reclamante no mérito do parcial provimento para condenar o réu ao pagamento de 1 hora extra diária, em decorrência da supressão do intervalo para repouso e alimentação, desde o marco prescricional até a data do ajuizamento da ação, e para deferir ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.
mantém o valor da condenação fixado em origem, porque é compatível. Doutora, bom dia. Bom dia a todos, ilustríssima desembargadora relatora, excelentíssimo desembargador presidente, em nome do qual eu cumprimento os demais. Eu vou sustentar apenas 2 pontos. O primeiro é a questão das horas extras e do intervalo, tendo em vista que a reclamante sempre exerceu cargo de confiança. Ela foi enquadrada no 224, parágrafo 2º, inclusive com a prova oral, que foi favorável nesse sentido. Ela sempre foi a autoridade máxima na área comercial, ela tinha ela tinha acesso aos valores do banco, ela tinha chave da agência, ela aprovava a transação bancária, atividade de segurança e conferência de valor existente na agência, entre outras atividades. Todas as atividades relativas a valores eram feitas pela reclamante. Ou seja, nenhuma empresa vai dar a um funcionário qualquer essa atribuição se não fosse um cargo de confiança. A reclamada também requer que, caso seja mantida a condenação em horas extras e intervalo, que sejam deduzidos os valores pagos como gratificação de função, que a reclamante sempre recebeu, inclusive em valor acima do previsto no 224, parágrafo 2º. E caso seja mantido, requer que seja condenada apenas a partir das 8 horas diárias, e conforme os cartões de ponto, porque os cartões de pontos da reclamante não são britânicos, inclusive tendo várias horas extras registradas, além de 8h30 da noite e outros dias, inclusive citado no ID, FBB 22EC. Tem vários cartões de pontos passando de 8 horas e 30 minutos, ou seja, não são cartões de ponto britânicos, e a jornada deve prevalecer a que foi marcada nos cartões. O segundo ponto que eu vou sustentar é a questão dos danos morais e materiais. O juízo condenou a reclamada no valor de R$80 mil, tendo em vista o assalto sofrido na agência. Certo é que esse assalto ocorreu no dia 21/9 de 2017. A reclamante continuou laborando normalmente na agência. Foi provado pela prova testemunhal que toda a reparação foi feita pela reclamada, ela teve toda a assistência, inclusive no PAP, teve psicóloga que foi presente à agência, toda a assistência à reclamante foi prestada, a reclamante continuou laborando por 4 meses até que ela procurasse o afastamento, teve o afastamento e já se encontra apta a trabalhar, inclusive estando ativa na reclamada, ou seja, a reclamada entende que se houvesse realmente esse trauma que ela alega ter sofrido, ela não estaria em condições de trabalhar no banco, não estaria ativa no banco. A perícia foi totalmente divergente, inclusive a afirmação da reclamante, tendo em vista que a perícia entendeu que ela estava parcialmente inapta pelo estresse pós-traumático. E a perícia mesmo cita que esse estresse pós-traumático ocorre de 3 a 4 semanas do evento, podendo começar, inclusive, até 6 meses após o evento. A reclamante afirma que foi imediata esse estresse pós-traumático, sendo que ela não procurou nenhum afastamento, não teve nenhum problema e continuou trabalhando para a reclamada pelos 4 meses subsequentes. E, inclusive, hoje que se encontra ativa na reclamada. Com relação ao valor do dano moral, caso seja mantido, a reclamada requer a redução desse valor. E com relação ao dano material, que é a pensão vitalícia, a reclamada entende ser indevida, tendo em vista que a reclamante encontra-se apta ao trabalho, inclusive pelo parecer do INSS, ela encontra-se ativa, inclusive, no banco, ou seja, essa pensão vitalícia ela é devida nos casos que existe a incapacidade laboral, que não é o caso da reclamante. Caso seja mantida essa pensão vitalícia, requer a redução, como foi dada, e, inclusive, que ela seja uma pensão não paga de forma integral, que ela seja uma pensão mensal e que ela seja proporcional à expectativa de vida da reclamante. Requer também, caso seja mantida esses danos materiais, a redução dos 30%,
tendo em vista que a condenação foi em parcela única. É o que se requer. Muito obrigado, doutora. Relatora, mantém seu voto. Eu voto sim, porque não ficou comprovado esse exercício de cargo de confiança. A agência em que ela trabalhava tinha, acho que 5 ou 6 pessoas, não, 8 a 9 funcionários, conforme o preposto admitiu, e 5 a 6 tinham as funções denominadas com a terminologia gerente. E só o gerente geral era cargo de confiança. Se todos os bancários da agência eram gerentes, pouco provável que algum deles exercesse real função de confiança, conforme, inclusive, confessado pelo preposto. E ficou provado também que a única atividade odiernamente desempenhada pela reclamante, segundo os autos, seria abastecer os caixas eletrônicos, o que é bastante corriqueiro, sem nenhum tipo de fidúcia especial concedida pelo reclamado. Ela não tinha subordinados, nem procuração em nome da instituição financeira, e não exercia nenhum tipo de cargo de chefia. Eu mantenho o voto nesse aspecto. Quanto à indenização à doença ocupacional, o bom estado de ânimo após o estresse pós-traumático se deve ao curso de tratamento medicamentoso. Em outras palavras, a reclamante usa antidepressivos e, cessando a medicação, ou na eventualidade de novo evento traumático, o transtorno poderá retornar, inclusive com sequelas agravadas, conforme prova dos autos. O próprio perito reconhece isso em seu laudo, podendo o gravame recrudescer com maior gravidade e até ter maior resistência ao tratamento, com patamar de sequelas psicológicas ou psiquiátricas ainda mais fortes. Mantenho o voto também, porque o dano à integridade psicológica da reclamante se extrai das ponderações do perito parcial e permanentemente. Não tenho... Acho que o valor aqui fixado leva em conta e sopesa todas as variáveis dos autos. Eu vou pedir vênia da sustentação oral e vou manter. Muito obrigado. Eu também peço vênia ilustre advogado. Eu estou acompanhando a relatora. Como vota o doutor Vicente? Bem, eu acompanho o voto e gostaria de acrescer como fundamentação que o pagamento de comissão por função é para remunerar a função, quer dizer, o cargo mais elevado dentro da hierarquia da empresa. Não é para remunerar as horas. E aqui eu tenho um posicionamento a respeito disso que eu gostaria de externar em relação ao artigo 7º da Constituição Federal, que desde 1988 ela diz que há um limite para o trabalho humano. Ela humanizou a questão e regulamentou a questão do trabalho, que é de 8 horas. E, excepcionalmente, ela admite que haja a jornada extra nas condições que ela própria estabelece. Então, seja ocupante ou não de cargo de confiança, né, há um limite constitucional para o trabalho, porque o fato de eu nomear que uma pessoa exerce o cargo de confiança não quer dizer que eu possa explorar o trabalho dele 24 horas por dia. Há um limite para o trabalho humano. Então, é isso que a Constituição Federal fez, modificando o sistema anterior, a meu ver, revogando essa parte da CLT, que estabelecia um regime que praticamente colocava o cargo de confiança e a pessoa podia fazer e ficar à disposição do empregador. Então, houve uma alteração fundamental, ainda não percebida integralmente na jurisprudência, mas ela precisa ser discutida. Tanto isso é verdade que há uma cisão. Num inciso do artigo 7º da Constituição Federal, você tem a regulamentação das 8 horas de trabalho na limitação. E, em outro inciso, fala o seguinte, olha, remuneração da hora extra em 50%. Então, há um limite. Tudo bem, você pode trabalhar além, mas se trabalhar além da jornada, pagará 50%. Isso não elimina o pagamento feito pelo cargo que hierarquicamente é ocupado
dentro da empresa um cargo superior. Então, é só isso que eu gostaria de acrescer. Tudo bem. Bem colocado, doutor Vicente. Eu também acompanho, doutor Vicente acompanha. Doutor, é unânime a decisão, viu? Obrigada a todos. Obrigado. Eu só queria esclarecer, reduziu, então, o valor da condenação de danos materiais, né? Porque todos acompanharam. Mantido o voto como foi exposto, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado. Seguinte. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 12 da pauta. Processo número 10.310. Inscrito o advogado Marcelo Soares de Castro. 12 da pauta. Com a palavra. Número 12. Sumaríssimo. Eu conheço do recurso da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece, nega. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia a todos. Não vai sustentar? Pois não. Sim. Se trata de um pedido de rescisão direta proposto pelo recorrido, o qual foi deferido em primeira instância. Eu falo pela empresa, que é uma instituição de ensino, já centenária, se não é a mais antiga, uma das mais antigas de Belo Horizonte, que no momento ela vem atravessando uma crise decorrente de diversos fatores, alteração de regras de FIES, aumento de concorrência, evasão escolar, diversas questões que acarretaram algumas dificuldades. O fundamento do pedido decorre do parcelamento de FGTS por conta de falta de alguns depósitos. A Caixa entabulou acordo com a instituição e isso vem sido cumprido. E alguns atrasos de salário, que na faixa de salarial da recorrida, se ocorreu, foram por poucos dias, não ocasionando qualquer prejuízo à reclamante. Mesmo porque o que ela pretende pode ser sanado por via judicial através de diversas questões. E, retornando à questão do FGTS, ela também não demonstra nos autos qualquer das hipóteses que ela necessitasse levantar o FGTS de forma antecipada. Dessa forma, a concessão da justa causa à empresa, motivando a rescisão indireta, acho que é uma medida desproporcional, no caso, porque premiam a reclamante, que apesar de ter elaborado, ter alguns dias de atraso, ela foi uma funcionária que se beneficiou da empresa enquanto instituição de ensino, ela lá estudou, ela lá se formou e lá obteve uma profissão para seguir sua vida. E também, na forma como está, em função da crise, esse tipo de decisão pode afetar o próprio parcelamento da instituição e sua autonomia para poder buscar meios de sanar essa crise e afeta a função social da empresa enquanto instituição de ensino fornecedora de bolsa de estudo e enquanto empregador fornecedora de emprego a outras pessoas. Dessa forma, eu peço vênia para pedir a Vossas Excelências que defiram o recurso interposto, revogando a rescisão indireta e considerando o desate contratual por iniciativa do empregado. Pois não, doutor relatora. Excelência, isso aqui já... Matéria sediça, né? É uma matéria conhecida da turma. Infelizmente, eu não desconheço que a situação é crítica em todo lugar do Brasil, mas o direito ao salário na data correta e os depósitos de fundo de garantia é um direito trabalhador, e isso é a primeira... O empregador tem essa obrigação como a primeira obrigação do contrato, assim como o trabalhador tem a obrigação de prestar o serviço. Eu não tenho muito o que fazer aqui, eu estou aplicando a lei simplesmente, eu sinto muito, mas vou pedir vênia e manter o voto. Eu mantenho o voto, eu também, fazendo coro com a relatora, doutor, eu entendo a situação está crítica no país. Se está crítica para a empresa, imagina para o trabalhador que não recebe salário. Além do mais, aí nós temos um problema legal também, que é o risco da atividade econômica, que está na lei, né? Responde pelo risco da atividade econômica do empregador. Eu acompanho a relatora, doutor Vicente. De acordo. Unânime, doutor. Obrigado, prazer em vê-lo. Relator, juiz convocado Flávio Wilson, número 46 da pauta. Processo número 11.776. Inscrita advogada Laís Silva Santos. É uma sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Doutor Wilson, conclusão do seu voto. 46. 46. Uberlândia. Quase lá pertinho, né? Quase pertinho lá, doutor Wilson. Doutora, está nos ouvindo bem? Sim, estou. O relator vai proferir a conclusão do voto, tá bom? Ok. Doutor Wilson. Mantive a sentença. Neguei provimento ao recurso. Doutora, está conhecendo e negando provimento. A senhora vai sustentar?
Sim. Pois não. Primeiramente, eu gostaria de falar bom dia a todos, aos nobres julgadores, né? E ao relator. Pois não. O presente caso, ele é um pedido de reversão de justa causa, né? Porque, primeiramente, nesse caso do reclamante, cumpre destacar que o funcionário trabalha por 12 anos na empresa. A empresa realmente, ela encerrou as atividades aqui em Uberlândia, porém ela teve uma conduta em desacordo com o que nós entendemos, que se chama até o princípio da isonomia, né? Ela dispensou todos os funcionários da empresa, todos os funcionários, em exceto os funcionários que detinham estabilidade provisória, né? E ela ainda, inclusive, fez alguns contatos com o reclamante, dizendo que não aplicaria, não faria essa transferência se ele aceitasse, né, abrir mão da estabilidade provisória, né? Inclusive, nobres julgadores, todos os funcionários foram dispensados, inclusive os que detinham de estabilidade provisória, tá? Desde que eles abriram mão, vamos dizer assim, desse período de estabilidade, e o reclamante foi o único que foi transferido. Algo que eu preciso destacar também é que a empresa que foi destinada para que o reclamante pudesse exercer a função lá em uma outra cidade aqui próximo, ela é uma empresa diversa, né, do contrato de trabalho. Entendeu? Então, assim, ele foi o único, não foi uma equipe, não foi algo bem punitivo, como eu já disse, não entendendo e não respeitando o princípio da isonomia. E, principalmente, eu entendo que a lei é muito clara quando ela se trata de alteração de contrato de trabalho, até mesmo no artigo 468, né, que precisa ser de mútuo consentimento. Então, a empresa detinha informação de que o reclamante não queria, né, não queria e não poderia ser transferido, justificou algo lá dentro da empresa e a empresa utilizou essa informação para fazer com que o reclamante abrisse mão desse direito até previsto pela própria CLT. Então, entendemos que foi realmente de maneira arbitrária, né, essa transferência. Outro fato importante, se for verificado em todos os telegramas enviados pela empresa, a empresa não foi clara em nenhum momento se tratava de transferência definitiva, se tratava de transferência provisória, e entendemos que isso é sim um direito do trabalhador de ter essa informação clara, até mesmo que quando se trata de uma transferência para uma outra cidade, muda muito a rotina, tanto do trabalhador quanto da família, né? E tem também a questão que eu abordei no recurso, né? O próprio relator deve ter verificado, que é o que nós falamos do princípio da imediatidade, né? A empresa, ela fez o primeiro telegrama e somente depois de 60 dias é que ela veio aplicar realmente a justa causa. Entendemos, como eu já disse, que foi algumas informações que a empresa teve e que tratou dessa forma. Volto a ressaltar, o reclamante foi o único funcionário transferido. E foi assim, nobres julgadores, ou você aceita a transferência ou nós vamos tomar medidas para poder te aplicar a justa causa. E efetivamente foi isso que foi feito, né? Inclusive nos depoimentos pessoais, inclusive depoimento da própria reclamada, de uma das reclamadas, foi dito que todos os funcionários foram dispensados, exceto os que detinham de instabilidade provisória. Então, nesse sentido, eu peço que dê provimento, né, e aceitem a reforma da decisão para reversão da justa causa, porque assim, além também do dano moral, que foram danos assim irreversíveis, desde o primeiro telegrama, o trabalhador não recebeu nenhuma remuneração por isso, né? Então, assim, a empresa foi realmente de maneira bem arbitrária, sabe? De maneira bem única mesmo, e até mesmo não respeitando até o período que esse trabalhador exerceu função para essa empresa, que foram de 12 anos. Volto a ressaltar, existiram também, inclusive em depoimentos, que
foi solicitado para esse trabalhador, em alguns determinados momentos, que ele fosse prestar serviço em outras cidades. Em nenhum momento ele negou, né, essas viagens, ele negou essa prestação de serviço, entendeu? E, inclusive, também não teve nenhuma advertência sequer durante o período que ele trabalhou, que foi um período de 12 anos, né? Então, assim, trabalhar numa empresa de 12 anos, né, em um período de 12 anos, trabalhar sempre com idoneidade, competência, né, sendo subordinada a essa empresa, e aí no final do contrato a empresa realmente não quer pagar o direito dele, que seria um direito de estabilidade provisório, ele vem a ser punido de maneira arbitrária pela empresa, né, simplesmente por ter apresentado que ele realmente não teria interesse, porque a família dele estava aqui, tinha filha, tem esposa. Então, assim, é claro, nobres julgadores, que foi de maneira bem arbitrária essa decisão, porque ele foi o único que foi transferido. Os demais foram todos dispensados. Num primeiro momento, os funcionários não tiveram estabilidade, e os outros que tiveram abriram mão da integralidade da estabilidade e realmente foram dispensados sem justa causa. Então, eu peço realmente que reformem essa decisão. Nós estamos tratando de uma maneira assim, sabe, algo que a empresa impôs, o funcionário queria mesmo, sabe, ou aceitava ou recebia as penalidades legais, enfim. Nós entendemos isso, que o funcionário sempre exerceu a função, ele deixou claro para a empresa utilizou dessas informações para se beneficiar e não pagar o período de estabilidade que ele tinha de direito, sem mais. Obrigada. Obrigado, doutora. O relator mantém seu voto? Eu mantenho o voto acrescentando que, ou melhor, justificando, no sentido de que houve extinção do estabelecimento em Uberlândia, então é direito da empresa solicitar o trabalho do empregado em outra cidade, foi o que ela fez. Saliento que a própria extinção do estabelecimento, a meu ver, justificava a extinção do contrato sem indenização da estabilidade, e que, quando a empresa ela manteve os estáveis, ela tentou assegurar o que é direito do Estado de se manter no emprego. Então, dispensou primeiro que não tinha estabilidade. Então, esse fato não depõe contra a empresa, pelo contrário. Então, ela tentou respeitar a estabilidade, destinou trabalho no outro local, o empregado optou por não fazer. Então, não há censuras à conduta da empresa. Eu mantenho a justa causa. Mantido o voto pelo eminente relator, desembargadora Cristiane. Eu estou plenamente de acordo. Eu também peço vênia, ilustre advogada, e parabenizo o relator. Né? O voto está bem explicitado, doutora, bem explicitado. E o que se percebe é que a empresa tentou de todas as maneiras, manter o emprego da reclamante. Agora, extinguiu o estabelecimento lá, ofereceu, muda daqui para ali, para Uberlândia, não quis de forma nenhuma, né? Então não há como realmente entender se é o contrário do que foi decidido em primeiro grau e agora ratificado pelo eminente relator. Doutora, prevalece a conclusão do relator à unanimidade, ouviu? Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. Obrigada, senhora. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 47 da pauta, processo número 11.413, inscrito o advogado Pietri Uber de Jesus. Relatora, 47, conclusão do seu voto. 37? 47. Conheço os recursos, no mérito, nega os provimento. Conhece, nega provimento, doutor? Bom dia, eu gostaria de atender ao princípio da economia processual, aguardar uma eventual divergência. Há divergência nesse processo, no 47? De acordo. Todos de acordo? De acordo. De acordo. É unânime, doutor? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, senhor. Agora somos do MP. Agora vamos aos processos do MP. Acabou a sustentação oral, vamos só do MP aqui. Chama o doutor Arlé, que está comendo um pãozinho de queijo lá. Isso,